Oi, pessoal, prontos para darmos continuidade à nossa disciplina? Então, vamos falar hoje sobre o segundo processo de gestão de pessoas, que é o processo de aplicar pessoas. Então, na última aula nós vimos o primeiro processo, que era o processo de agregar pessoas, onde a gente atrai candidatos potencialmente qualificados para a nossa empresa, e posteriormente nós temos recrutado, temos selecionado os candidatos, agora nós temos que aplicar as pessoas dentro da nossa organização. O processo de aplicar pessoas, ele consiste basicamente em integração de pessoas, modelagem de cargos e avaliação de desempenho. Integração é um programa formal de orientação feito basicamente em forma de treinamento intensivo e ele é direcionado para os recém-contratados. É aquele processo que quando você chega na empresa, você é recepcionado pelos profissionais de gestão de pessoas, onde é passado as primeiras orientações ali a respeito da empresa para você se ambientar junto à nova organização. Podemos dividir esse momento, esse encontro, esse primeiro encontro aí com a organização em duas fases, em dois programas, em dois tipos de integração diferente. Um que é feito geralmente pelo pessoal da gestão de pessoas e o outro que é feito dentro do setor. Esse inicial, que é feito, esse acolhimento que é feito pelo pessoal da gestão de pessoas, ele tem um propósito, que é de passar algumas orientações, algumas informações a respeito da empresa. Então, os principais temas abordados nesse encontro são os assuntos organizacionais, onde é falado sobre o histórico da empresa, qual é a missão, a visão, os objetivos, as metas globais da organização. É falado que nesse momento onde que a empresa nasceu, por que ela nasceu, quem são os fundadores, em quais cidades que elas estão, que a empresa está situada, onde fica a matriz, onde estão as filiais, quais são as políticas e as diretrizes da organização, qual que é a estrutura, qual que é o tamanho, qual a quantidade de funcionários que tem, quais são os produtos e serviços que são oferecidos pela organização e também é falado aqui os procedimentos de segurança do trabalho, que é um item extremamente importante para nós. Nesse momento também é aproveitado para falar a respeito dos direitos dos trabalhadores. Por exemplo, a questão do horário para refeição, do horário entre uma jornada e outra, a questão do descanso semanal remunerado, quais são os dias de pagamento, se existe o adiantamento salarial, se a empresa tem essa política de adiantar parte do salário ali no meio do mês, quais são os afastamentos que estão previstos em lei, os benefícios que são oferecidos pela organização para os seus funcionários. E também é feito esse momento para reforçar quais são os deveres, quais são as políticas da empresa, o que se espera do funcionário. Dentro dos deveres se fala a questão da jornada de trabalho, do registro de frequência ser feito por ponto manual, por ponto eletrônico. É obrigatório o uso de uniforme? Como que você faz a sua identificação para a empresa? É através do uso de crachá? Então, essas informações, essas regras, esses procedimentos internos são passados ali pelos profissionais de gestão de pessoas para os recém-admitidos. Posteriormente, após acabar esse momento, tem empresa que faz isso em uma manhã, tem empresa que leva um dia, tem empresa que faz uma semana. Então, depende também da estrutura da organização, de como esse procedimento realmente é organizado dentro da empresa. Independente disso, posteriormente acabar esse momento com o pessoal da gestão de pessoas, onde o funcionário ele é direcionado para o seu posto de trabalho, para o seu setor onde ele vai desempenhar suas atividades, é feito ali também uma integração. Às vezes não tão de forma formal, como é feito com a gestão de pessoas, mas nesse primeiro momento, os gestores da área, os gerentes de linha ali, faz a apresentação para os seus colegas de trabalho, faz a apresentação para os seus superiores, mostra ali quais são os deveres desse novo participante, quais são as responsabilidades básicas desse novo funcionário, faz uma visão geral, mostra uma visão geral do cargo, quais são as tarefas que ele vai desempenhar, quais os objetivos desse cargo e, principalmente, as metas e os resultados a alcançar, certo? Os benefícios, os grandes benefícios da integração, tem muita empresa ainda que não utiliza essa prática, mas estudos comprovam que tem realmente um benefício muito grande você fazer esse primeiro contato. Toda vez que a gente entra numa nova organização,
não só numa nova organização, num grupo, numa escola, na faculdade, que a gente conhece novas pessoas, tem aquela questão da apreensão, da ansiedade, como que você é recebido ali, será que você é aceito, como que é a cultura daquele lugar. Então a integração, ela vem para reduzir essa apreensão, né? Ela realmente tem como função um acolhimento a esses novos funcionários. Então, se reduz, com esse programa de integração, é possível você reduzir aquela apreensão, aquela ansiedade de início de um novo trabalho. Tem maior efetividade no entendimento das normas e procedimentos. A partir do momento em que você senta, conversa, dialoga, explica, abre ali um momento para dúvidas, para questionamentos, fica muito mais fácil das pessoas entenderem quais são as normas e os procedimentos daquela organização. O tempo de adaptação com isso ele é reduzido, né? A gente diminui esse tempo, que existem estudos que falam que pode demorar até 6 meses para uma pessoa se ambientar no novo local de trabalho. Com a integração, isso pode ser reduzido em até 1/3, ou seja, de 6 meses cai para apenas 2 meses. Isso é um benefício muito grande para a empresa e para o novo funcionário também. Há uma melhoria significativa no nível de participação dos colaboradores em projetos, em sugestões e ideias. A partir do momento que ele sentou ali, que ele conversou, que ele viu como que a empresa funciona, qual que é a abertura dessa empresa para novas propostas, para novas sugestões, ele se sente parte da organização e ele se sente mais livre, mais disposto a estar dando a sua contribuição. Quando se aproveita esse momento para falar sobre segurança do trabalho, que a gente falou lá naquele momento da gestão de pessoas, que é importante falar sobre isso, há também uma significativa redução do índice de acidente do trabalho. Aquelas empresas que possuem um profissional da área de segurança do trabalho, que está vinculado, como a gente viu, à medicina, e a segurança do trabalho está vinculada à gestão de pessoas. Então, se tem ali um técnico de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, que pode passar questões como a obrigatoriedade do uso do EPI, a questão das placas, das normas de segurança, fica mais fácil as pessoas entenderem o que é preciso ser feito para poder reduzir, para ela poder trabalhar de forma segura dentro da organização. Tem uma maior produtividade em menor tempo, isso também é comprovado por pesquisas, e diminui o turnover, que é a rotatividade de empregados. Esse acolhimento inicial, onde a pessoa já passa a entender como que a empresa funciona, o que se espera dela, o que ela pode fazer, onde ela conhece seus direitos, seus deveres, as possibilidades de crescimento dentro da empresa, faz com que ela se ambiente mais fácil e isso faz com que a rotatividade diminua. Então, o programa de integração é um programa extremamente interessante e atrativo para se colocar em prática em todas as empresas. Posteriormente, nós vimos que dentro do processo de aplicar pessoas, nós temos a modelagem de cargo. O que é cargo, inicialmente, é o que a gente precisa definir. Cargo é um conjunto, de atividades que são desempenhadas por uma pessoa e que são englobadas num todo e que figura numa posição formal dentro do organograma. O organograma, que já é antigo conhecido nosso, é um tipo de diagrama que representa as atribuições dos setores, as unidades funcionais de uma organização e os cargos dentro daquela estrutura, bem como a comunicação, as relações hierárquicas que existem ali dentro da organização, ou seja, a questão da autoridade e da responsabilidade. Então, a modelagem de cargos engloba 3 grandes atividades: o desenho de cargos, a descrição de cargos e a análise de cargos. Vamos ver cada um deles. Desenho de cargo é a especificação do conteúdo do cargo, dos métodos de trabalho e das relações com os demais cargos. É importante para definir os graus de responsabilidade e autoridade conferidas ao ocupante do cargo. Ou seja, o desenho de cargo, quando se cria um cargo, quando se analisa a necessidade de estar incluindo um cargo dentro do organograma, nós fazemos a especificação do cargo, quais vão ser os métodos de trabalho e quais vão ser as relações ali, onde que ele vai estar posicionado dentro do organograma, qual que é a comunicação que ele tem com os demais cargos, onde que ele está ali estrategicamente dentro da empresa. Nós temos 3 modelos de desenho de cargo. O modelo clássico,
que são aqueles cargos definitivos e permanentes, padronizados, onde a ênfase é na eficiência, ou seja, fazer bem as coisas. Temos o modelo humanístico, que já tem a ênfase nas pessoas e nos grupos sociais. Preocupa-se mais com o contexto do que com o próprio conteúdo do cargo. Surge nesse período aqui, humanístico, que surgiu ali com a experiência de Hawthorne e que culminou com a teoria das relações humanas, surgem os primeiros conceitos de liderança, de comunicação e motivação. E por último, nós temos o modelo contingencial, que já é um modelo mais contemporâneo nosso, onde a ênfase é nas pessoas, nas tarefas e na estrutura, ou seja, tem uma abrangência muito maior. Nesse modelo se preocupa com o enriquecimento do cargo. Esse enriquecimento ele pode ser dado de forma vertical ou horizontal. O enriquecimento vertical do cargo é onde você dá maior complexidade e responsabilidade. Você aumenta a responsabilidade e a complexidade das atividades desenvolvidas no cargo. Já no enriquecimento horizontal é dada uma maior variedade de tarefas, ou seja, as tarefas são acopladas mais tarefas àquele cargo. Já na descrição de cargo, que vimos que está dentro da modelagem de cargo, através de entrevistas e observações realizadas dentro da empresa e de pesquisas feitas no mercado, é feito um documento onde se descreve um cargo em termos de deveres, de responsabilidades e de condições de trabalho. Nessa descrição de cargo, nós colocamos o título do cargo, quais são os sumários de atividades, ou seja, o conteúdo daquele cargo e quais são as responsabilidades. O conteúdo do cargo, nessa descrição de cargos, ele vem para poder descrever o que é feito, quais as atividades e tarefas que são executadas por esse cargo. Quando que é feito? Qual que é a periodicidade? É diária, semanal, mensal, anual, esporádica? Como que é feito? É através de pessoas, de máquinas e equipamentos, de materiais, dados e informações? Como que realmente é feita essa atividade? Então, a descrição do cargo contém tudo isso. Onde que vai ser feito? Qual o local? Qual o ambiente de trabalho? E por que é feito? Qual que é o objetivo desse cargo? Quais são as metas e os resultados a atingir? Então, a descrição do cargo se preocupa com todas essas questões. Posteriormente, passamos para a análise do cargo. A análise do cargo ela é mais ampla. Ela determina quais os requisitos físicos, analisando ali a descrição do cargo, quais são os requisitos físicos e mentais que o ocupante deve possuir, quais são as responsabilidades que o cargo lhe impõe e as condições de trabalho e que deve ser feito. A análise do cargo ela concentra-se em 4 áreas de requisitos. As mentais, físicas, responsabilidades envolvidas e condições de trabalho. As mentais, quais as experiências anteriores, qual a iniciativa, quais as aptidões necessárias. Os requisitos físicos, qual o esforço físico necessário nesse cargo, qual a condição física necessária para quem ocupa esse cargo. Responsabilidades envolvidas, a pessoa vai ter subordinados, ela vai mexer ali, lidar com material, com equipamentos, com patrimônio da empresa, vai ter contatos internos e externos, vai ter informações confidenciais, precisa se analisar tudo isso na análise do cargo. E quais as condições de trabalho? Qual é o ambiente em que ela vai trabalhar? Quais os arredores? Onde o trabalho é executado? Quais são os riscos a que a pessoa está exposta? Então, tudo isso é feito dentro da análise de cargo. Indo para a terceira atividade do segundo processo de gestão de pessoas, que é o de aplicar pessoas, então vimos que temos a integração de pessoas, a modelagem de cargos e, por último, a avaliação de desempenho. O que é avaliação de desempenho? São mecanismos ou ferramentas que a gestão de pessoas lança para poder comparar o desempenho que o funcionário está tendo com o desempenho esperado. Quais são os objetivos da avaliação de desempenho? Identificar pontos fortes e fracos, ou seja, o que é bom naquele funcionário, o que tem que ser valorizado, o que tem que ser incentivado e motivado, e quais são os pontos de melhoria, onde a gente precisa trabalhar, onde a gente precisa depois traçar estratégias de treinamento e desenvolvimento para que aqueles pontos fracos venham a se tornar pontos fortes.
ok? Identificar potencialidades, estimular a comunicação interpessoal, informar o colaborador sobre o seu desempenho, porque é extremamente importante, não adianta se fazer uma avaliação de desempenho se a gente não dá um feedback, né, para o funcionário, para ele saber realmente como que ele está sendo visto pela organização. Estimular o desenvolvimento individual a partir do momento que você faz uma avaliação de desempenho e dá um feedback para o seu colaborador, mostrando para ele quais são os pontos de melhoria, quais são seus pontos fortes. Ele pode ele mesmo fazer uma estratégia de autodesenvolvimento, buscando ali melhorar o seu desempenho. A avaliação de desempenho aponta para a organização quais são as necessidades de treinamento, onde a gente precisa investir para melhorar o desempenho dos nossos parceiros. Auxilia na verificação de aprendizagens, ou seja, foi feito já um processo de treinamento, de desenvolvimento, e depois com a avaliação de desempenho é possível verificar se realmente esse treinamento, esse desenvolvimento foi efetivo, se o que se foi gasto com aquele processo, aquele programa de treinamento e de desenvolvimento, se realmente ele foi um investimento, se ele está gerando retorno para a organização. Identificar problemas de execução e de relacionamento através da avaliação de desempenho é possível ter essas informações. Demonstrar a evolução do funcionário. Então, se a gente faz periodicamente ali avaliações de desempenho, é possível traçar uma linha ali para poder analisar a evolução do desempenho dos funcionários, gerar motivação e satisfação no trabalho e propiciar dados para promoções. A partir do momento que você conhece os seus funcionários, que você sabe das suas potencialidades, que você conhece o seu desempenho, é muito mais fácil você ser justo numa possível promoção. Nós temos vários métodos de avaliação de desempenho. Podemos dividi-los em dois grandes grupos. Os métodos tradicionais, que estão aí no mercado já há muito tempo, que são muito utilizados pelas organizações, e os métodos modernos. Dentro dos métodos tradicionais, nós temos o método de escala gráfica, que é o método mais utilizado, ele é o mais tradicional. Ele avalia o desempenho por meio de indicadores antecipadamente definidos. São graduados através da descrição de desempenho numa variação de ruim a excepcional. Ou seja, você pode utilizar ali conceitos, né? Péssimo, ruim, regular, bom, ótimo, onde você coloca vários fatores e eles vão ser analisados através desses critérios. Você pode colocar ali 1, 2, 3, 4, 5 numa escala de 1 a 5. Tem gente que utiliza escala de 1 a 10, escala de 1 a 100. E hoje também muito utilizado aquelas carinhas. Já viram isso quando vão em alguma empresa que chega lá, como foi seu atendimento? Aí tem a carinha sorrindo, a carinha mais ou menos, aquela carinha de paisagem onde não está, né, onde seria ali o mediano, e tem a carinha triste. Então tem formas, mas todos estão dentro da escala gráfica, que é basicamente medir o desempenho, avaliar o desempenho por meio de indicadores que já são pré-definidos. Temos também a escolha e distribuição forçada, que é uma avaliação através de frases descritivas de determinado tipo de desempenho em relação às tarefas que lhe foram atribuídas, onde o avaliador é forçado a escolher a mais adequada. As pessoas ali, principalmente os adolescentes, que gostam muito daquelas revistas onde vem testes ali, onde te pergunta assim, por exemplo, diante de tal situação você faz isso, letra A, letra B, isso. Às vezes você não tem nenhuma resposta ali que seja realmente o seu comportamento. No entanto, você tem que escolher uma. Por isso o nome de escolha e distribuição forçada. Você tem que escolher, dentre as opções que são dadas, aquela frase que melhor descreve uma situação. Nesse caso aqui, como estamos falando de avaliação de desempenho, são frases prontas, são frases já definidas, onde você tem que escolher, dentre aquelas ali, qual que melhor descreve o desempenho daquele colaborador, ok? Temos ainda nos métodos tradicionais a pesquisa de campo, que é feita através de reuniões entre um especialista em avaliação de desempenho com cada líder para avaliar o desempenho de cada um de seus subordinados, levantando-se os motivos de tal desempenho por meio da análise de fatos e situações.
A questão na pesquisa de campo é que nós incluímos aqui agora uma pessoa externa ao setor, porque geralmente a avaliação de desempenho é feita com a participação só da chefia imediata. Agora aqui nós colocamos a figura de um especialista de avaliação de desempenho que participa desse processo de avaliação. É feito junto com os líderes, mas tem esse intermediador que vai gerir todo esse processo. Um outro método tradicional é o método de incidentes críticos. Esse método, ele enfoca as atitudes que representam desempenhos altamente positivos, que são aqueles de sucesso, e que devem ser realçados e estimulados, ou altamente negativos, que são os fracassos, que devem ser corrigidos através de orientação constante. O método ele não se preocupa em avaliar as situações normais, então ele pega só os extremos, só as pontas, ok? Outros métodos tradicionais que temos é a comparação binária e a autoavaliação. A comparação binária é a comparação de pares, onde se faz a comparação entre o desempenho de dois colaboradores. Então, eu pego dois colaboradores e faço a avaliação do desempenho de um com relação ao outro. Ou eu posso fazer a comparação do desempenho de um colaborador com relação ao desempenho de toda a equipe. É um método simples e pouco eficiente. E como a gente colocou ali na figurinha, acaba gerando meio que uma competição, né? Já que eu vou ser comparado com o meu colega ali de trabalho. Pode ser uma coisa não muito interessante para a organização. E temos ainda a autoavaliação. A autoavaliação ela é feita pelo próprio avaliado, com relação à sua performance, ao seu desempenho. O ideal é que esse sistema ele seja utilizado conjuntamente com outros, né? Para a gente evitar aquela forte tendência que às vezes a gente tem de ressaltar os nossos pontos fortes e esquecer às vezes os nossos pontos de melhoria. Deixando um pouquinho agora os métodos tradicionais, nós temos os métodos modernos de avaliação. Então, temos aí a avaliação 360 graus, que está muito em foco hoje em dia. É uma avaliação muito interessante, porque ela deixa toda aquela questão de lado da pessoalidade, porque deixa de ser só a chefia que faz a avaliação, ou só a própria pessoa, para ser uma avaliação conjunta. Ela é feita de forma circular, e o avaliado ele recebe feedback de todas as pessoas com quem ele tem relação. Participam da avaliação 360 graus os colegas de trabalho, o superior imediato, os subordinados, os clientes, os fornecedores, a maioria das pessoas que interagem com o avaliado. Temos também a avaliação de competências e resultados. A avaliação de competências que identifica as competências conceituais, técnicas e interpessoais necessárias para que um determinado desempenho seja obtido. E a de resultados analisa o que já foi desempenhado. Então, é uma avaliação que ela se preocupa tanto com o que foi realizado pelo avaliado, como o que ele ainda tem para realizar. Avalia tanto o resultado das suas atividades, como as competências que ele tem para vir a agregar à empresa. Temos por último aqui como exemplo a avaliação de potencial, que tem ênfase no desempenho futuro. Identifica as potencialidades do avaliado que facilitarão o desenvolvimento de tarefas e atividades que lhe serão atribuídas. Possibilita a identificação de talentos que estejam trabalhando aquém de suas capacidades. Se a gente vê uma pessoa que tem uma potencialidade muito grande, que de repente ela esteja sendo subutilizada dentro da empresa, essa avaliação, esse tipo de avaliação de desempenho pode ajudar a se corrigir essa distorção dentro da empresa. Falando em erros e distorções dentro da empresa, a avaliação de desempenho, ela pode sim ter erros e distorções quando não realizada da forma correta. Então, trazemos aqui alguns erros mais comuns na avaliação de desempenho, como, por exemplo, o efeito halo, que é a generalização. É uma tendência de nivelar o julgamento de uma pessoa por cima ou por baixo. O avaliador generaliza um aspecto do desempenho, bom ou ruim, e aplica a todos os quesitos. Temos a leniência, que é o avaliador pouco rigoroso na avaliação. Ele atribui geralmente notas muito altas em todos os itens avaliados para minimizar os erros do avaliado.
Temos também o excesso de rigor, que é exatamente o contrário. O avaliador é muito rígido, muito rigoroso na avaliação e coloca notas muito baixas em todos os itens. Temos as questões dos obstáculos políticos, são entraves relacionados à distorção das informações por interesses políticos, na busca da manutenção de uma boa imagem própria ou do setor, por exemplo. Então, de repente, eu tenho um funcionário que não é tão bom assim, mas para não falar que o meu setor não está com algum problema, eu vou lá e dou só nota boa. Isso também é um erro, uma distorção que pode acontecer na avaliação de desempenho. A tendência central é aquele avaliador que fica em cima do muro. Ele não assume, ele tem medo ali de poder prejudicar, ele não quer realmente assumir muitas responsabilidades, então ele acaba dando valores medianos para não se comprometer. É o famoso realmente em cima do muro. Temos a falta de memória ou a recenticidade, que é aquele avaliador que ele tende a avaliar tudo só pelos últimos acontecimentos. Então, a pessoa ali, às vezes, a avaliação de desempenho acontece de forma anual. Então, ele esquece o que a pessoa fez lá para trás e o funcionário teve um errinho agora, 2 semanas atrás, ele vai e julga todos os itens de acordo só com aquela situação. Então, ele acaba que a avaliação, ela fica viciada, né? Porque por um erro, um acerto recente, toda avaliação vai ser comprometida. Temos ainda a avaliação congelada, que é a força do hábito, onde o avaliador mantém o mesmo padrão de avaliação, avaliando o funcionário do mesmo jeito e com os mesmos conceitos em todas as avaliações. Ele faz a mesma avaliação para aquela pessoa sempre, sem mudar nada. A falta de técnica, que o avaliador age apenas pelo bom senso, por desconhecer as técnicas de avaliação. Ou seja, isso daí já é um erro de falta de orientação por parte da gestão de pessoas para aqueles profissionais que estão fazendo a avaliação de desempenho. Então, ele realmente não conhece como que deve ser feito, ele não teve a orientação necessária e ele faz a avaliação sem ter muita técnica para isso. A desvalorização da avaliação, que é quando o avaliador fala, para que eu estou fazendo isso, nem sei se isso é importante, e acaba fazendo de qualquer jeito, dando qualquer resultado ali. Temos a unilateralidade, o avaliador valoriza apenas aspectos que ele julga importante, ou seja, eu trabalho ali na produção, então questão técnica e operacional são as que mais que eu julgo mais importante, então eu esqueço a questão interpessoal, a questão de proatividade, de algumas características da personalidade, julgo só a questão técnica. Então isso também é um problema na avaliação de pessoal. A falsidade, onde o avaliador distorce ou oculta propositalmente dados sobre o julgamento do avaliado, objetivando favorecê-lo ou prejudicá-lo. Tem muita gente que diz que isso acontece muito quando se tem um ótimo funcionário dentro do seu setor e aí com medo de perdê-lo para outro, com medo de perder às vezes o seu cargo de gestão, de gerência ali do setor, você acaba dando uma nota abaixo para que essa pessoa não se destaque. Isso está dentro aí da falsidade, né? Você acaba prejudicando um funcionário ou com medo de perdê-lo, ou então com medo de perder a função que você exerce. E temos também a projeção, que é a subjetividade, quando você projeta no avaliado qualidades ou defeitos que são seus, que são próprios do avaliador. Então, falamos aqui um pouquinho sobre os erros e as distorções da avaliação de desempenho. Resumindo o que vimos nessa aula, falamos sobre o segundo processo de gestão de pessoas, que é o aplicar pessoas, que consiste basicamente na integração de pessoas, na modelagem de cargos e na avaliação de desempenho. A integração, processo de treinamento intensivo com os recém-admitidos, que tem como objetivo fazer com que a pessoa se ambiente na empresa de uma forma mais rápida, que traga melhores resultados, que se sinta mais realizada junto da empresa. A modelagem de cargos, que consiste ali no desenho de cargos, na descrição do cargo e na análise de cargos, que é uma ferramenta muito importante, que são atividades muito importantes dentro da gestão de pessoas, porque é onde se analisa ali quais são os requisitos, o que se faz dentro do cargo, onde que o cargo está posicionado. E temos, por último, a avaliação de desempenho, que é uma comparação entre o desempenho real
dos nossos colaboradores com aquilo que é esperado com relação a ele, com relação aos seus resultados e às suas metas. Esse foi o segundo processo de gestão de pessoas, e na próxima aula iremos falar sobre o terceiro processo de gestão de pessoas, que é o processo de recompensar as pessoas. Nos encontramos em breve e até mais.